Hoje à noite vai ser uma noite muito especial. Vamos falar de um assunto que nós todos temos muito interesse, que é sobre trabalhar fora do Brasil. E para isso eu vou ter uma convidada muito especial. Minha entrevistada joga duríssimo, é nova só de idade, porque de experiência ela parece, se a gente fosse colocar a experiência dela na balança, eu ia dizer que ela era mais ou menos da minha idade. Ah, que delícia, minha Quem convidada. te pediu para entrar no meu lugar? Eu não sei, foi um perfil masculino, F qualquer coisa. As pessoas, às vezes, em vez de entrarem, colocam no maisinho e aí não sabe que estão solicitando para entrar na live. Quase coloco ele para dentro. Coloca todo mundo, vamos bater papo. Pois é, boa noite, Bela. É um Bom, prazer muito grande ter você aqui comigo. A gente vai ter um bate-papo muito legal, porque a gente vai falar de um assunto que normalmente os brasileiros têm muita curiosidade e não sabem nem por onde começar, que é como trabalhar fora do Brasil. Eu queria te dar as boas-vindas para depois te apresentar devidamente. Seja bem-vinda, amiga, ao Prado Over Fore. obrigada, obrigada. Meu prazer estar aqui. Você sabe, Adri, que eu não gosto de falar em público, né? O público virtual, mas eu acredito muito no seu trabalho. Acho que você é uma pessoa que vê o potencial nas pessoas, então estou muito feliz de trocar ideia com você, que eu tenho certeza que todo mundo que te segue pode aprender um pouquinho e pode trocar com a gente. Ai, muito obrigada. Eu que te agradeço e com certeza absoluta você tem muito a acrescentar, não é à toa que você está aqui e vamos todos aprender muito com você essa noite. Então vamos lá, gente, só para vocês saberem, Isabela Sena é uma menina, ela tem apenas 30 anos, mas o conhecimento dela é enorme. Ela é internacionalista com especialização em direito internacional e ela é apaixonada por relações interculturais. Ela tem experiência em mobilidade global e benefícios e começou sua carreira no escritório de contabilidade, passando por uma experiência empreendedora como eu, como sócia de uma confecção de moda feminina. E nos últimos 9 anos, ela passou por consultoria de imigração, relocation, e hoje ela atua como recursos humanos já há quase 7 anos na Stellantis. Para quem não sabe, a Stellantis é uma nova empresa da fusão, não é isso, Bela, da Fiat Chrysler. Virou um grupo maior ainda, ela vai explicar um pouco sobre isso. E ela tem experiência no Brasil, na Argentina, no Chile e aqui nos Estados Unidos, onde ela reside, em Michigan, onde eu tive o prazer de conectar com ela. E ela atua com estratégia de negócio da empresa. E hoje ela vai falar mais sobre como as pessoas podem se preparar para viver no exterior. Então, essa é a minha convidada de hoje, Isabela Sena. Obrigada, obrigada pela toda a introdução. Parece que eu vivi uns 60 anos, né, com essa listinha. Pois é, não dá. É surpreendente a gente ver uma pessoa de 30 anos. Aliás, hoje em dia, até muito bacana, é muito mais comum a gente ver pessoas novas com tanta experiência. E é muito bacana porque eu tive a oportunidade de conhecer Bela, de me conectar com ela e de conhecer um pouco mais a experiência dela. E ela realmente ela é muito apaixonada pelo que ela faz e ela tem muito conhecimento, porque é uma pessoa que ela vai atrás, ela já teve possibilidade de atuar em áreas diferentes, de se conectar com muita gente, e hoje ela vai trazer a experiência dela. E eu queria começar com os dados de duas pesquisas aqui. Tem uma pesquisa de 2019 que diz que 6 em cada 10 brasileiros gostariam de morar fora do Brasil. E a última pesquisa, que é uma pesquisa recente do Itamaraty, da agora, desse mês de setembro de 2021, segundo o Itamaraty, o número de brasileiros no exterior cresceu 35% se a gente comparar 2010 com 2020. O número de brasileiros fora do Brasil nunca foi tão grande. Hoje, somos
4,2 milhões de pessoas morando fora. E um dos destinos mais procurados é os Estados Unidos. Mas como é que a gente faz isso utilizando a nossa carreira profissional? Como é que a gente pode, através da carreira profissional, trabalhar num outro país? Quais são as formas de se preparar para isso? Então, esse vai ser o nosso bate-papo de hoje. Bela, fique muito à vontade para a gente começar a falar. Como eu te falei, isso é um bate-papo assim, muito informal. A gente já bateu aqui um papo prévio, né? E você fica muito à vontade. Eu queria que você já começasse a falar. Gente, quem quiser perguntar, vai mandando as perguntas por aqui e eu vou perguntando a Bela e vai ser um bate-papo. O espaço é seu, Bela. Legal. Bom, eu acho que tem algumas formas, né, de se preparar para viver essa experiência, como a gente sempre comenta, né? É uma pergunta comum. Eu que trabalho na área, eu sempre escuto isso de amigos, de parentes. A curiosidade é geral, né? De como me preparar, por onde começar. Existem várias áreas da vida que a pessoa precisa observar antes de tomar um passo como esse, né? Acho que o primeiro é mais óbvio, né? Que é buscar saber onde que dá para ir, né? Quais são os processos migratórios, como que isso afeta seu imposto de renda, como que isso afeta a logística da sua vida, da sua família, como que isso afeta o seu custo de vida, né? Ou potencialmente poderia afetar. Toda essa parte burocrática, essa parte de operação, é o meu trabalho no mundo corporativo, né? Então, como você disse, eu trabalho já há quase 7 anos na hoje chamada Stellantis, antigamente Fiat Chrysler, então foi a fusão com a Peugeot. E o que eu faço como no mundo corporativo é organizar para que a pessoa consiga se mudar com a família, as pessoas já selecionadas, né? Eu não participo de processo de seleção, mas o meu papel é criar toda a estrutura para que a pessoa consiga se mudar com a família com o menor impacto possível, né? Amortecido, chegar no destino de forma amortecida, sem sofrer um baque muito grande, porque é uma mudança completa, né? É completamente diferente viver. Falhou um pouquinho aí. Acho que a gente conversou um pouquinho sobre isso, já que não existe uma resposta mágica, né? Cada pessoa tem uma situação, cada família tem um contexto, mas existem alguns pontos, sim, que a pessoa pode começar a pensar em termos de preparo. Acho que o primeiro ponto óbvio, para além dos pontos burocráticos, né, é a capacitação. Então, primeiro, a capacitação linguística. Para onde eu quero ir? Eu consigo me comunicar naquele idioma? É bem óbvio falar isso, mas às vezes o óbvio tem que ser dito, né? Eu consigo, para além de conversas básicas, eu consigo me expressar em termos técnicos do meu trabalho, mas eu também consigo me conectar com as pessoas. Isso vai fazer toda a diferença, né? A capacitação linguística, ela é relevante. E, assim, você até comentou que o destino mais procurado, um dos mais procurados é os Estados Unidos. Existem outros muito procurados que a gente sabe, né? Existe a Irlanda, a Austrália, Canadá, por facilidade de migrar para esses países com oportunidades de trabalho. E todos eles, né, em certo limite aí, falam inglês. Mas não é só o inglês. Se eu penso em ir para um país que não fala inglês, se fala espanhol, é importante eu estar preparado. É importante eu estar preparado. No seu caso, você teve... Vamos falar francês. Tem que saber o mínimo. Tem que conseguir se conectar com as pessoas. Depois, eu acho que ainda dentro da capacitação, a capacitação específica, né? Sempre existe... tem pessoas que trabalham em áreas regulamentadas, né? Contador... sempre vou lembrar de contador, eu falei, é lá que eu comecei, do meu pai, minha mãe, por aí. Então, o contador é uma profissão regulamentada, o advogado, o engenheiro, o médico. Essas profissões, é interessante a pessoa entender se ela vai precisar pegar no outro país de uma certificação, de validar aquela certificação. Claro que se você trabalha como uma função administrativa, não vai precisar, mas você precisa entender, eu estou aplicando para quais vagas? As vagas que eu aplico, eu vou precisar fazer uma certificação quando eu chego? Como que isso funciona? Tudo isso tem que entrar na sua conta, na sua preparação. É preciso entender os riscos, né?
é preciso entender que nem tudo são flores. Riscos aí eu estou falando de riscos palpáveis, riscos financeiros, de perda de controle, né? É tudo muito diferente. Às vezes as pessoas têm uma ilusão, a romantização da vida no exterior. E aqui eu não estou dizendo que não vale a pena. Eu sou a maior entusiasta, eu acho que vale super a pena. Acho que todo mundo que tem oportunidade deveria tentar, né? É uma experiência que engrandece. Mas é preciso colocar o pé no chão e entender. Às vezes existe a ilusão de, mas poxa, eu vou ganhar em euro, então eu já estou bem. Você ganha em euro, você gasta em euro. Eu vou ganhar em dólar, então eu estou bem. Você ganha em dólar, você gasta em dólar. Então existe sim a necessidade de se planejar e deixar de lado tudo que é senso comum, né? Comparar com a ilusão, vou conversar com as pessoas que já passam, que já vivem essa experiência, para entender como que é na realidade, colocar o pé no chão, fazer as contas de verdade e entender como funciona. Passado tudo isso, acho que existe aí então os dois itens que quase ninguém pensa: a preparação emocional e a preparação cultural, né? Pensando em preparação emocional, eu acho que eu vou na emocional primeiro. Uhum. Existe eu gosto de pensar que cada indivíduo, né, cada pessoa que deseja viver essa experiência precisa medir a sua aptidão, né? Não é uma coisa, todo mundo acha que a maioria das pessoas, né, igual a gente falou, tem muita gente que tem esse desejo, e é um desejo super válido, não quero desencorajar ninguém, na verdade a nossa intenção é deixar que as pessoas entendam a complexidade para que elas se preparem adequadamente, né? Bom, eu acho que a ideia do medidor pessoal de aptidão é justamente para isso. É justamente para a pessoa entender por que eu quero uma carreira internacional, né? Qual a diferença que isso faz? É uma diferença que vai fazer para a minha vida profissional? O que eu faço profissionalmente pode ser, isso pode ser um boost na minha carreira? Eu posso ter uma carreira impulsionada se eu viver essa experiência? Ou não, né? Pode ser uma questão pessoal também. Eu quero viver aquilo, eu quero conhecer uma nova cultura. E tudo é válido, não existe certo ou errado aqui. Só que é importante ter a honestidade, né, com você Uhum. para entender por que eu quero. Porque todo mundo quer, aí já não é tão válido assim. Vale refletir em todos os outros desdobramentos. Qual a expectativa da minha família? Qual a expectativa do parceiro, da parceira, dos filhos? O que a minha família espera, né? Quando tá indo sozinho é muito mais tranquilo. Agora, se tá levando a bagagem, e aí acho que você pode comentar mais um pouquinho sobre a sua própria experiência, a complexidade duplica, triplica, quadriplica, né? Você viveu um pouquinho isso também. E não é uma coisa fácil. As pessoas. A gente achou interessante a gente começar a live desse jeito, falando de toda a parte da preparação. Porque as pessoas, como Bela falou, as pessoas elas romantizam muito. E tem também essas pesquisas, elas não são à toa do Brasil. A gente sabe a condição econômica, os problemas econômicos que a gente vive, os problemas sociais e políticos que o Brasil está enfrentando e vem enfrentando desde que eu me conheço por gente, né? E por isso, muita vontade das pessoas saírem. Muitas vezes as pessoas não pensam que precisam se preparar e que a realidade é outra. As pessoas romantizam muito. E eu tenho essa experiência, por exemplo, de já ter saído do Brasil há mais de 7 anos, com minha família, com meu marido, com meus filhos, acompanhando. E não é uma coisa fácil. São muitas adaptações. Então, a pessoa que está sendo transferida, por exemplo, o meu marido, para ele é um processo muito mais fácil, porque ele já tem um trabalho. Aí eu pego, por exemplo, as crianças, eles precisam, ainda mais adolescentes, que foi o meu caso, precisam perceber o benefício da mudança, mas depois que está todo mundo lindo, e eu? Como é que eu fico nessa história? Eu que tinha uma carreira profissional no Brasil, eu que tinha a minha rede de apoio, eu que tinha a minha rede de relacionamento, como é que a gente trabalha com tudo isso? Então, isso que Bela está falando, isso é muito importante, porque tem a questão da gente se preparar
emocionalmente e preparar a estrutura da família, que é o pilar muito importante para que esse processo dê certo. Para aí sim a gente falar na questão realmente profissional, porque antes da questão profissional tem toda essa questão emocional, emocional e familiar envolvida, porque se isso não tiver bem amarradinho, a coisa pode dar para trás, não é isso, Bela? E às vezes é deixar de lado, né? Às vezes as coisas mais óbvias, né? As coisas que estão na superfície, que são palpáveis, né? Um visto estampado no meu passaporte, às vezes as pessoas estão muito focadas nisso e se esquecem de fazer essa autorreflexão. A autorreflexão é sensacional, é parte primordial. Ele está até falando aqui, ó, o chefe está aqui falando que tem que ser um projeto de família. Tem que ser um projeto de família, com certeza. Então, tem esses pontos. Eu acho que a próxima pergunta que faz parte da autorreflexão é e aí que a gente começa a entrar um pouco mais num plano, né? Quais ações eu tomaria para me integrar? E que a pessoa tem que começar a entender que está na mão dela. E que vão ter dificuldades de integração. A família vai ter dificuldade de se rearrumar. E para entender, eu estou disposta? Eu estou aberta a passar por tudo isso? Então, são pontos muito cruciais. Um ponto aqui que eu acho que demanda muita honestidade, né, com você mesmo na hora que você tá se fazendo esse raio-x interno. Como que eu abordo situações estrangeiras a mim? Eu acho que é uma das perguntas mais difíceis de responder, porque eu acho que a gente tende a achar que a gente é muito tranquilo, que a gente deixa para lá, que a gente é flexível. Mas não é bem assim. Às vezes, muitas pessoas, quando elas entendem uma situação, e aqui por estrangeiro eu quero dizer, né, estranhas a mim, uma situação onde eu não concordo com o que está sendo dito, eu não concordo com aquela visão, como que eu reajo? Eu consigo absorver? Eu consigo... Estão perguntando aqui, será que o prazo de ficar fora é importante definir antes ou não? Com certeza. O prazo faz parte do projeto de família, né? Faz parte de entender... A intenção da família é ficar lá para sempre, a intenção da família é passar um tempo, sem dúvida alguma, um dos pontos primordiais para entender como que isso vai afetar cada pessoa da família, né? E não que isso não possa mudar, né, Bela? Porque é muito flexível. A gente vê na prática, gente, no meu caso, por exemplo, eu saí do Brasil, chefiei com um contrato para passar 2 anos fora, que podia ser renovável por mais um e por mais um. A gente renovou e renovou. Já estamos no segundo país. Já estamos vai fazer 8 anos que estamos fora do Brasil. E isso é uma coisa que você vai percebendo, né, com o tempo. A sua reflexão é constante, né? Surge uma nova oportunidade, vamos refletir de novo. Vale a pena? Tá todo mundo na mesma página ainda ou não? Esse trem já deixou a estação aqui agora, já não faz mais sentido para o momento da família. Eu chutaria que eu acho que eu já devo ter mudado mais de 400 famílias. Então, 400? Eu chutaria umas 400 famílias. De todas as nacionalidades, né? Quando eu estava fazendo... Às vezes, estou falando famílias, às vezes é a pessoa que está indo sozinha, às vezes é por curto prazo, por longo prazo, mas muita gente já passou por esse processo e eu tive o prazer de ajudar. De todas as nacionalidades. As dinâmicas familiares são sempre parecidas. E em muitos momentos, a pessoa, quando ela sai pela primeira vez, tem pessoas que fazem vários assignments consecutivos, né? Como você está falando. Às vezes, quando sai para o primeiro assignment, a pessoa está num momento familiar que ela fala, legal, estou aberta. Eu tive um caso muito interessante de uma família que mudou a primeira vez e falaram, super legal, meus filhos vão aprender uma língua diferente, vai ser uma coisa super interessante. Você está vendo, né? Tudo legalmente. Tudo legal, é claro, né? Bela trabalha numa empresa, né, amor? Então, a primeiro momento, a família tinha 4 filhos. Então, eles falaram, super legal, meus filhos vão aprender um idioma diferente, vão aprender a terem essa habilidade intercultural, essa sensibilidade de viver com o outro, de conviver com o diferente. Segunda vez que mudamos a família. Ótimo, maravilhoso, ainda estamos gostando, os filhos ainda estão naquele clima gostoso de aprendizado.
A terceira vez, os filhos já estavam indo para a faculdade, aí eles já falaram, já mudou o momento. Meus filhos já estão formando família, eu já preciso fazer outra coisa, então tudo já começou a mudar e mudou o momento. E aí sempre, né, a autorreflexão é constante. Às vezes chega num ponto que não, meus pais são idosos, eu preciso voltar e ficar perto dos meus pais. Já ouvi casos onde, não, a minha família nesse momento estava tudo bem, mas agora a gente está passando por um momento delicado de saúde, precisamos voltar para ficar perto do resto da família. Existe de tudo, então não existe uma resposta certa e fixa, mas é preciso ter a consciência de que quanto mais clara e aberta é a comunicação familiar, mais chances de dar certo, né? Que está todo mundo a bordo do projeto. Depois entram para alguns itens aqui, que são itens muito pessoais, né? Agora que a gente falou de projeto de família e tudo mais, vamos voltar para a parte pessoal. O indivíduo refletindo, eu sou essa pessoa que devo colocar as caras no mundo e morar fora do Brasil? E tenho esse perfil, né? Eu tenho esse perfil? Tem algumas coisas interessantes para pensar. O que eu tenho como valor, né? Quais são os meus hobbies, as tradições que eu valorizo? Qual é o estilo de vida? Às vezes, o destino ideal para você não é aquele que você estava pensando, né? Porque você vai abrir mão dos seus hobbies, você vai abrir mão das suas tradições, você vai abrir mão dos seus feriados que você tanto ama. Não vai ter carnaval onde você vai. Então, tem muita coisa que muda e que é preciso saber, preciso estar preparado. E dói às vezes, né? Dói. Você vê as fotinhas, não pude ir nesse Natal. Você vê a foto da família no Natal toda junta. Eu tô abrindo mão da minha tradição. E agora eu vou ter ação de graças, porque ao invés do meu Natal, você abre mão da sua tradição, você entra na tradição do outro. Acho que um outro ponto importante é qual é a minha habilidade de improvisar, né? Por mais que eu planeje, por mais que eu tenha tudo certinho, e aí pessoas que se mudam, né, pela empresa, tem todo um aparato ali que suporta todo mundo, né, que suporta toda a parte burocrática e logística, mas mesmo assim vai ter improviso. E qual que é a minha habilidade de improvisar? Eu sou uma pessoa flexível, eu sou aberta. Já vim assistir carnaval pela internet da Globo. E depois tem uma pergunta, deixa você terminar esse raciocínio, porque a Silvia está fazendo uma pergunta, que é até uma pergunta que está na minha lista aqui de perguntas. Tá, daqui a pouco a gente vai lá então. Tá. Então, qual que é a sua habilidade de improvisar? Qual que é o seu nível de autonomia para resolver os seus problemas? Você é uma pessoa que na hora que você vê um problema, você parte para cima, tenta resolver, tenta entender, quebra a cabeça? Ou você sempre teve um perfil mais acomodado, que depende de alguém para resolver para você, que gosta de pedir ajuda? É importante ser muito honesto nessa reflexão, né? As respostas vão ser diferentes e todas as respostas são válidas. É importante que as pessoas entendam que se eu não for honesto comigo mesma, na hora que eu for na minha experiência, eu vou embarcar na minha aventura e sou eu que vou quebrar a cara. Porque sou eu que vou ter que ser flexível, sou eu que vou ter que lidar com o improviso. Acho que o outro ponto é o quão cabeça aberta, né? Eu acho que esse é um pouco mais óbvio, mas vale falar. O quanto que eu sou cabeça aberta. E aí, cabeça aberta eu significo tudo. Quanto que eu entendo que a outra cultura é diferente da minha, né? O quanto que eu entendo que a história daquele povo é diferente da história do meu povo. O quanto que símbolos, sinais, religião, o que aquilo significa para aquele povo, eu consigo respeitar. Mesmo que eu ache estranho a mim, eu consigo respeitar. Eu tenho a cabeça aberta de querer entender. E aí já vem o próximo ponto, né? Qual que é o meu nível de curiosidade sobre aquilo? Se eu planejo ficar totalmente à parte, vai ser muito mais difícil. Qual que é meu nível de curiosidade? Qual que é a minha vontade de aprender sobre o meu destino? É com certeza um dos pontos mais importantes. Deixa eu comentar uma coisa. Deixa eu pegar só um gancho no que você falou, Bela, que eu achei até que eu me surpreendi e achei bem interessante. Quando eu já tinha mudado para a França, eu tive a oportunidade de conviver com muitas culturas. E na França a gente tem muita gente, né, da Europa inteira morando, convivendo.
E eu fiquei surpresa, porque eu sempre achei assim, nós brasileiros somos extremamente flexíveis. A gente se adapta a qualquer coisa. E aí eu vi que não. Eu vi na prática que não. Pela maioria das pessoas que nos odiavam, a gente quer muito assim, o bom de todos os lados e quer que a cultura se adapte a gente. E aí eu vi uma Tá? pesquisa, e aí, para minha surpresa, eu vi uma pesquisa que, tirando os indianos e os árabes por uma questão de religião, nós somos um povo super rígido em relação à flexibilidade. A gente não tem a capacidade de se adaptar à cultura dos outros. Uma coisa é a criatividade, outra coisa é a flexibilidade. É, exatamente. E a expectativa, né? A expectativa, de novo, do que eu vou encontrar lá na frente. Estou vendo muitos comentários aqui falando em algumas coisas, por exemplo, nós somos os estranhos no novo lugar, o lugar não mudará porque você chegou. É, Exatamente. com certeza. E não adianta eu querer que os outros se encaixem na minha visão de mundo. Ah, eu acho que existe uma coisa também. Eu voltei nas minhas anotações, antes de entrar aqui, eu voltei nas minhas anotações quando eu cheguei aqui. Porque eu acho que também existe uma noção de que, às vezes, muito, muito, muito do brasileiro, né? De que no Brasil a burocracia é enorme, de que nos outros lugares não é assim. Eu voltei nas minhas anotações aqui, que é uma das coisas que eu estava contando, e foi um dado do meu instituto de pesquisa aqui. Eu peguei tudo que eu assinei. Eu assinei mais de 27 formulários e contratos para me No mudar para o seu processo. processo. E eu contei. Porque eu falei, a gente acha que os Estados Unidos é um país muito simples de. E né? Culturalmente é muito baseado na confiança, na palavra, em muitas coisas. Mas eu assinei 27 contratos. 27 entre formulários e contratos, coisas oficiais que eu entregava para alguém. Não só isso, né? Em tempos digitais, eu baixei, eu acho que, se eu não me engano, que estava lá na minha anotação, eu baixei mais de 11 aplicativos para conseguir viver. Aplicativos que eu precisava baixar. Então, vira uma confusão na sua cabeça, aquilo tudo. Tem que entender o que eu estou assinando, eu tenho que entender o que isso significa. Eu não entendo completamente, né? E que bom que, no caso, de novo, né? No caso das pessoas que estão se mudando pela empresa, tem todo um suporte para ajudar a entender o que é. Mas mesmo assim é muito, né? É muita informação. E os aplicativos são aplicativos que, se eu não tivesse, eu não conseguia fazer as coisas. Tem aplicativo de banco, tem aplicativo de benefício, tem aplicativo de não sei o que lá. Tem aplicativo para tudo. Essa enxurrada de coisas mostra que, de fato, a burocracia ela não é exclusiva ao brasileiro. Não é exclusiva ao Brasil. A burocracia está em todos os lugares e tem países extremamente burocráticos. Vá para a E França. muito mais burocrático. Vá para a França, que eu fiquei besta quando eu cheguei lá. Tudo é papel. E o povo não sabe nem o que é um celular. O WhatsApp, Ave Maria, morra, que você nunca vai ver um francês respondendo uma mensagem pelo WhatsApp. Pois é. Então, acho que tudo isso tem que ser levado na conta da expectativa, né? E do quanto que eu estou disposta a passar por toda a burocracia, do tanto que eu estou aberta a improvisar, do tanto de curiosidade que eu tenho, da minha vontade de aprender, tudo isso faz parte. E eu acho que dentro dessa reflexão, o último ponto da reflexão, e talvez o mais importante, é quais situações me estressam e me causam frustração? O que é que me tira do sério? Às vezes eu vou encontrar muito na cultura do outro aquilo que me tira do sério. Eu tenho que estar preparada. Antes que eu entre nessa, você quer ler as perguntas aqui? Eu acho que passou bastante. Eu quero ler, eu posso ler as perguntas aqui para Pode. você? Tem uma logo aqui da Silvia que tem a ver, porque o que acontece é o seguinte: Bela, como ela falou, ela já fez mais de 400 processos de relocação, mas ela também passou pela situação de ela ser uma dessas pessoas relocadas. Então, quando ela fala dessa burocracia toda, ela está falando dela, e depois a gente vai tocar nesse assunto, porque eu quero que ela compare como uma pessoa da empresa que trabalha com isso e como uma pessoa que está sendo relocada. O bom é que ela está nas duas situações. E aí a Silvia pergunta: você acredita que a sua movimentação pessoal alterou seu termômetro de sensibilidade às movimentações e entendimento das aptidões? Sim, eu acho que é muito, muito.
Muito difícil. A gente fala que a gente se coloca no lugar do outro, mas é muito difícil, né? Quando a gente se coloca de verdade, aí a gente entende o que a pessoa está passando e tudo mais. Pro bem e pro mal. Eu acho que pro bem e pro mal. Tem coisas que eu passei a entender que eu realmente, isso faz parte do meu trabalho, eu preciso colocar um processo para funcionar, para que isso aqui se resolva. E tem coisas que eu entendo que faz parte. Igual eu disse, né? Tem coisas que é a vida das pessoas e às vezes mais de uma pessoa se mudando. É impossível quem está te dando suporte controlar tudo que vai acontecer com você. Então, de fato, se a pessoa, quanto mais hábil a improvisar a pessoa está, melhor para ela. Porque é bastante impossível controlar tudo. Eu acho que mudou para o bem e para o mal. Tanto para alguns pontos eu consigo entender melhor hoje que é uma dor e que precisa ser direcionado, e outras coisas eu acho que faz parte. Ela, inclusive, ela bota embaixo que é importante essa reflexão que você está convidando o pessoal a fazer, porque movimentamos muitas pessoas e às vezes nunca pensamos se temos essa aptidão pessoal, né? Isso é realmente uma coisa que tem que se levar em consideração. Silvia já trabalhou comigo 2 vezes, tá? Então ela também muda esse povo todo aí. De novo. Ricardo está falando, tem que saber acampar na chuva, né? Adaptação ao diferente e improviso. Exatamente. F. Cruz está aqui. Mudar para um país onde as coisas funcionam e as regras são respeitadas é um choque com a nossa realidade do Brasil. Ela é falando de novo que a questão da segurança pública é um fator que leva ao crescimento, exatamente, né? A vontade de migrar. Tem alguém perguntando como que os franceses se comunicam. Espera aí que eu falo um pouquinho, mas assim, a Silvia está perguntando, vocês acreditam que conviver com comunidades brasileiras no exterior ajuda no processo de adaptação? Eu digo sim e não. Eu vou chegar lá, Silvia. Eu diria logo sim e não, mas eu quero que você fale disso. Aí você já falou da questão da segurança pública, que você vai chegar. Bela é muito competente, admiração por ela e pela carreira dela. E a Silva está aqui agradecendo. Sim, comente essas coisas. Primeiros chefes. Comente essas coisas aí, Bela. Mudança essa aí. Uhum. Então, eu acho que aí a pergunta que a gente parou então foi: quais situações me estressam e causam frustração, né? Porque, de novo, às vezes eu não espero, mas eu vou me deparar com essas situações na cultura do outro. E, de novo, eu não vou mudar a cultura do outro. Impossível. Eu vou ter que me adaptar. Então, tem alguns itens, tem várias teorias. Tem teorias de psicólogos e sociólogos. Quando a gente fala de cultura, normalmente as pessoas pensam em arte, música, comida, literatura, roupa. E cultura é muito mais que isso, né? Essas coisas são um pouco difícil de irritar alguém, a não ser que a música seja muito ruim. Quando a gente está falando de cultura para uma adaptação, na hora que a pessoa muda, a gente está falando de... E aí as teorias da sociologia e da psicologia tem várias, e elas falam de 6 dimensões de cultura, 7 dimensões de cultura. Eu tomei a liberdade aqui de fazer um mix. Peguei um pouquinho das 6, um pouquinho das 7, fiz as minhas 6. Então, tem algumas dimensões de cultura que afetam diretamente a nossa vida, né? A primeira, a forma que a gente se comunica. E nenhum indivíduo, ele é 100% parte de uma cultura, né? A cultura é a média geral ali, igual a gente comentou antes, é a lente pela qual um grupo de pessoas vê o mundo, mas ninguém é 100% a sua cultura, né? A gente para um lado, mais para o outro. A gente tem coisas da nossa própria cultura que a gente não se identifica, faz parte, mas estou falando da média. A primeira coisa que super influencia é a forma de comunicar, né? A comunicação ela pode ser direta ou indireta. Então, eu selecionei essa das primeiras das dimensões da cultura. Por comunicação direta, o exemplo é as pessoas que falam não. Né? E as pessoas que não falam não vão ter a comunicação indireta. A forma mais básica de ilustrar isso é dessa forma. E nesse sentido, se eu venho de uma cultura que tem dificuldade em falar não, e eu vou para um lugar onde as pessoas falam não e falam muito rasgadamente o que elas estão pensando sobre você, sobre a comida que você serviu para elas, sobre o convite que você fez para elas, pode te machucar, porque essa sinceridade toda pode te machucar. A comunicação é direta. A cultura brasileira, no geral, é de comunicação indireta. A gente tenta suavizar tudo que a gente está falando.
eu acho que o segundo ponto é a nossa percepção de tempo, né? Existem duas formas de perceber o tempo: policrônico e monocrônico. O monocrônico é aquela cultura que vê o tempo como um recurso limitado. Eu tenho um tempo na minha mão, eu tenho uma tarefa para fazer. São as culturas que prezam muito a pontualidade, são as culturas que prezam muito o tempo do outro. E tem as culturas policrônicas, que o tempo é um recurso pleno, se não infinito. Então, para quem é de uma cultura policrônica, pode parecer, para esse indivíduo, de novo, não é regra geral, né? De novo, tem pessoas que se alinham mais ou menos com a sua própria cultura, mas para quem é de uma cultura policrônica, pode parecer ok interromper o outro quando ele está fazendo uma tarefa. E você imagina que você está num país onde as pessoas têm uma noção de tempo limitado e eu paro, todo mundo interrompe para bater papo. Não dá certo. Você vai ter dificuldade. Você vai sofrer na sua adaptação. Então, é importante entender para onde você está indo, é importante entender como você vê cada um desses itens. O terceiro componente é de individualismo e coletivismo, né? Eu trabalho sozinho, eu gosto de trabalhar sozinha, ou eu gosto de fazer brainstorming, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto dessa troca. Eu já digo, eu particularmente eu gosto da troca. Eu gosto de trabalhar em grupo, eu gosto de conversar. E é muito difícil quando você tem que se adaptar a pessoas que trabalham solitariamente. Então é importante entender que isso é mais um ponto de choque. O quarto ponto é a relação com poder e hierarquia. Essa dói muito, porque essa vai na raiz do seu orgulho todos os dias. Às vezes enfia a faca e roda, né? Exatamente. Como que funcionam as duas noções de poder e hierarquia? Tem a alta distância de hierarquia, né, que são países que prezam, são culturas que prezam muito a hierarquia e que valorizam a hierarquia, e que as pessoas que estão no topo da hierarquia se mantêm distantes das outras. Então, é alta distância de hierarquia. E tem outras que são curta distância de hierarquia, onde as pessoas se organizam, mas elas não se colocam tão distantes, tão superiores. Isso faz diferença para os dois lados, né? De novo, quando a gente fala de cultura, nunca existe certo e errado. Sempre existe o diferente. E é importante a gente entender o é o diferente. Entender o tanto que eu tenho a cabeça aberta para aceitar o diferente. A quinta coisa é como lidamos com o incerto, né? Que em algumas dessas teorias, é chamada de tolerância à incerteza. Quando eu falo como lidamos com o incerto, de novo vai falar um pouquinho da capacidade de improviso. E aqui eu acho que é um dos maiores diferenciais do brasileiro, né? A gente lida com incertezas, a gente lida com escassez. Então, o brasileiro como profissional, se colocando lá fora no mundão, com certeza vai olhar e vai falar, vai ser visto com esse diferencial, como um profissional que sabe se virar. E é, com certeza, uma coisa que deve ser explorada. Esse é um diferencial e é raro você ver um brasileiro que não é visto como essa pessoa que tem esse diferencial. Porque é assim que a gente vive. A gente vive com recursos escassos, a gente está acostumado com isso. A gente está acostumado a estar trabalhando num ambiente de empresa, a não ter verba para contratar uma consultoria para resolver isso para mim. Né? Na lógica do se não tem tu, vai tu mesmo. Senta aí. Enfim. Então, te vira, neguinho. A gente tem muito mais habilidade e é muito mais flexível para lidar com o incerto no geral. Então, eu acho que é um dos maiores valores que a gente coloca quando a gente está aplicando para uma vaga no exterior, quando a gente está querendo ir para o exterior, é uma das coisas mais interessantes. E o último ponto que eu captei dessas várias teorias é o locus interno ou externo de controle. O que significa isso? Algumas culturas entendem que eu tenho locus interno de controle. O que acontece comigo é minha responsabilidade. Isso facilita tudo na vida da pessoa, né? Mas tem culturas que têm um locus externo de controle, ou seja, tudo que acontece comigo é alheio. As coisas aconteceram porque aconteceu, a culpa é do outro, porque fulano não planejou bem, porque é o governo que fez. Então, a lógica de locus interno ou externo de controle também é fundamental para que, na reflexão, a pessoa entenda quem sou eu nesse espectro aqui.
como que eu reajo diante das situações? Eu tenho controle das minhas situações? É lógico que coisas alheias à nossa vontade acontecem o tempo todo. Mas eu sempre jogo a culpa no outro? Eu sempre jogo a culpa no universo, no meu chefe, no meu vizinho, no meu filho, ou não? Eu também tenho eu também tenho a minha parte de responsabilidade, eu tenho a parte de responsabilidade, eu tenho poder para resolver. Então, tudo isso faz parte da reflexão. Diga Não, lá. e isso é muito interessante que Bela, todo esse conteúdo que Bela está trazendo, ele é muito interessante porque normalmente, quando a gente quer sair do Brasil, que a gente tem essa vontade, que a gente romantiza, que a gente idealiza, a gente não para fazer uma reflexão tão detalhista e mais do que tudo, acerca de nós mesmos, né? A gente tem que ter um autoconhecimento muito grande para saber quais são as nossas expectativas, se isso está alinhado com a expectativa da empresa, se as expectativas da família estão alinhadas. A gente precisa saber se a gente está disposto a conhecer um pouco a cultura onde a gente vai imergir para saber se aquela cultura está em acordo com o nosso jeito de ser, com o que a gente quer para a nossa vida. Então, antes de pensar em qualquer coisa, isso que ela sinalizou é muito importante. Então, para você que tem vontade de morar fora, de ter uma experiência fora, aqui na live eu já vi várias pessoas que estão fora, que têm essa experiência de expatriação. Tem gente que está aqui, tem gente que está na Europa, tem gente que está no Canadá. Estou vendo um monte de gente conhecida por aqui que poderia enriquecer ainda mais essa discussão. E não existe, como você falou, não existe um certo, não é uma matemática exata. Olha o chefe botando aqui, inclusive isso, não tem. É, não É tem desse uma. jeito mesmo. A única forma para ser que está faltando aí na sua fórmula é qual que é a minha habilidade de improvisar, quão cabeça aberta eu sou, qual que é o meu nível de curiosidade, né? São esses itens que fazem parte da fórmula, porque o resto você não tem controle de quase nada. E aí eu já quero passar para uma outra parte, que é o seguinte: Bela já deu toda essa base. E isso que ela falou é importantíssimo. Agora eu queria falar do ponto de vista da carreira, né? Uma pessoa que trabalha numa área corporativa, quais são os passos normalmente? Eu sei que não é uma receita de bolo, mas quais são os passos normalmente que dentro da empresa ela deve seguir para ela conseguir ter uma carreira profissional internacional, já que a gente sabe que hoje em dia, por exemplo, que a economia está muito mais globalizada, que as empresas multinacionais têm muito mais, dão muito mais oportunidades para os funcionários. Então, que caminho é esse, Bela, que as pessoas devem seguir? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, Zê. Seja de brasileiro, de americano, não importa onde eu estou trabalhando, quando eu falo que é isso que eu faço, a pessoa fala, me manda para algum lugar aí, eu quero. De novo, né? A minha função não é resolver quem vai, mas existem algumas coisas que funcionam diferentes em cada empresa. Eu acho que tem muita gente aqui do mundo corporativo assistindo que pode dar dicas também. É raro ter empresas que tenham programas fixos e abertos de trabalho no exterior de forma voluntária. É um pouco mais raro, é um pouco mais restrito, justamente pela parte burocrática, né? Porque para alinhar com a expectativa do empregado. Você coloca lá que o empregado pode se candidatar para a vaga, quando a gente vai ver, não consegue o visto, porque precisa de A, B, X, Z, e é muito difícil concorrer com isso, e de repente a gente não consegue cumprir com aquilo. Então, para não descumprir comprometido, normalmente não existem muitos programas por aí. Existem alguns setores, como de tecnologia e serviços, igual a gente já tinha conversado, mas no setor de manufatura, por exemplo, é mais raro. Independente de qualquer coisa, né? Primeira coisa, fazer sua reflexão pessoal. Se você acha que você é uma pessoa que está aberta, que é o momento, né? Às vezes o momento muda na família, Uhum. Se é o momento, acho que vale se preparar de forma profissional, né? Aí preparar com habilidade linguística, com habilidade de capacitação, do que estão pedindo para a vaga, do que você gostaria de fazer. E normalmente nas empresas existem ferramentas para que você manifeste oficialmente a sua abertura, né? A pessoa precisa entender
qual que é a ferramenta da empresa dela, se ela está numa empresa multinacional, né? A gente está falando numa situação de transferência entre empresas. Normalmente, lá uma ferramenta onde a pessoa levanta a mão e fala, eu gostaria de me mudar. E normalmente é por o país ou região também. Então, precisa ser muito claro ali naquela abertura. Depois, eu acho que a parte mais complexa de explicar, e que talvez seja a parte que eu gastei mais tempo para falar um pouco mais com as pessoas sobre isso, você tem que se fazer visto. Né? Não existe muito segredo, mas você precisa se fazer visto. Né? Se você quer participar de uma experiência dessa, você quer ter uma experiência dessa, e você nunca se voluntariou para um projeto com outras regiões, se você nunca se voluntariou para fazer uma coisa diferente em outra área, para que as pessoas te conheçam, te considerem como uma opção, não vai dar certo. Então, as partes não oficiais, na minha opinião, são tão ou mais importantes que a parte oficial de clicar um botãozinho. É levantar a mão e falar para o chefe, eu tenho essa vontade, eu tenho esse desejo. Eu tenho certeza que na minha situação não tinha um ser vivo que não sabia que eu queria sair do país, que eu queria viver essa experiência. Eu sempre que tinha uma oportunidade, eu falava. Eu me voluntariei para vários projetos em outros países. E de voluntariar, eu digo voluntariar mesmo, que não tinha às vezes nem a ver com o meu trabalho. Eu falava, desde eu ser a gerente de projeto disso aí, só para as pessoas me conhecerem, saberem que eu estou ali, que eu existo e que eu gostaria talvez de ter uma experiência naquele país. E quais são as suas restrições, né? Quais países você iria ou não iria? Eu, no meu caso, eu não tinha restrição quase nenhuma. O primeiro país que eu pensei em ir na vida, eu era adolescente, eu queria morar num kibbutz em Israel, nessas fazendinhas autossustentáveis. Eu me candidatei, eu mandei, eu falei, eu quero morar aí, quanto vocês me pagam? Eu já estava quase indo. Então, assim, eu não tinha muitas restrições, não. Mas, de fato, eu acho que isso são coisas que não existe a receita de bolo, mas eu acho que tem coisinhas que não tem como fugir. Não tem como fugir da capacitação linguística, da capacitação técnica, emocional e de se fazer visto. Ou seja, a gente já tem alguns pontos aí que Bela falou, ela, é claro, que você vai para um país, você vem para os Estados Unidos, você precisa ter a proficiência no inglês, né? No idioma, independente de qual país você vai. Depois você precisa fazer com que as pessoas te enxerguem. É como o Rafa Silva, que é um grande amigo meu, que eu já te falei sobre ele. Ele é da Ripple, ele também trabalha no RH. Ele está dizendo, nessa hora, a área de talent, de estratégia, de RH, entram em cena. E você tem que manifestar vontade e buscar os sponsors internos, né? Como você manifestou. Uma outra coisa que é muito legal que você falou aí e que eu acho que precisa ser levada em consideração é quando você deseja muito uma coisa, às vezes a oportunidade ela não vai cair no teu colo. Então você foi atrás, você se voluntariou para projetos porque você quis se fazer vista. Você quis criar conexões, às vezes em outros países com pessoas de outras áreas, porque na hora que a oportunidade aparecer, as pessoas já vão saber que tem Isabela que está aí na fila, que é uma pessoa que ela trabalha bem, já conhecem como é a forma dela de trabalhar, de se comunicar. Parece um pouco óbvio, né? Mas faz todo sentido. Como que a pessoa vai ser considerada uma opção se o outro lado lá nem sabe da existência dessa pessoa, né? Então, é preciso se fazer visto, tanto em termos de capacitação e de performance, mas em termos de manifestar e buscar, como ele muito bem disse, buscar os seus sponsors internos. Eu acho que é exatamente essa palavra. Agora, a chefe está falando uma coisa aqui, que normalmente as empresas só investem em profissionais de alta performance, né? Que não é qualquer pessoa. Então, você tem que ser muito bom no que você está fazendo, você tem que se destacar. Exatamente. Por isso que o primeiro passo é buscar a sua capacitação, né? Ver o que você tem que melhorar, o que é que dá para fazer diferente, quais outros certificados. Mas a fórmula certa não existe. Existem muitas coisas diferentes, mas com certeza, quando é uma empresa, você está mudando pela empresa, a empresa investe naqueles que ela vai esperar um retorno, né? E tem uma pergunta aqui, ó, que o chefe está fazendo. Qual a sua experiência com a adaptação de funcionários quando voltam? Muitos saem da empresa no curto prazo? Essa é bomba. Depende muito, depende muito. Eu vejo
tendências diferentes, né? Quando a gente está falando de brasileiro, muitos dos brasileiros acabam ficando no exterior. Os que voltam para aplicar tudo o que aprendeu, o que se desenvolveu no exterior, quando volta para o Brasil, a adaptação é difícil, né? Existe aquela curva de adaptação, que quando a pessoa chega no país, ela vai, é a lua de mel, tá tudo lindo, tudo bem. Depois passa, isso tudo em 6 meses, depois passa para aquela fase lá embaixo, ajuste, irritação, depressão, tá tudo ruim. Depois sobe para uma curva de aceitação e depois vem a assimilação. Dentro dos 6 primeiros meses, 6 a 9 meses, existe toda essa curva aí, e tem vários estudos sobre isso, que é justamente para dizer isso, que a adaptação ela existe dessa forma e ela é reversa. Quando a pessoa volta, ela vai passar pela mesma situação. Ela vai ter a situação de que legal que eu estou de volta. Às vezes foi promovido, às vezes conseguiu uma outra posição que é interessante, mas depois vem o ódio por aquele lugar de novo, aquela posição, a irritação, a aceitação, a assimilação. O ponto da assimilação é o que volta na pergunta da Silvia lá de trás. É quando entram os sistemas de suporte, que a gente falou. É quando entra a comunidade. É o ponto que a pessoa começa a assimilar um pouco mais, quando ela começa a trocar um pouco mais com pessoas que ela se identifica. A Silvia está falando aqui, demonstrar disposição é mais do que só dizer da boca para fora que quer ir para fora. Exatamente. É você conseguir realmente se engajar, você assim fazer parte de grupos. Agora vamos lá, Bela. Eu quero que você conte o outro lado da história, porque você trabalha nessa área há muito tempo, mas você saiu do país, você foi expatriada pela empresa. Quais foram as maiores dificuldades? Quais foram os maiores desafios? E você olhando para trás e avaliando, eu queria que você batesse uma coisa com a outra e me dissesse o que é que você pensa de todo esse processo. Eu acho que o processo em si, processo de visto, mudança, o que eu faço? Vamos lá, né? Eu que faço. Foi tranquilo. Foi tranquilo. Eu não achei que tinha nada surreal, nada que eu não estivesse esperando. Eu subestimei a adaptação cultural. Eu acho que é por isso que eu dou tanta ênfase para isso. Eu subestimei. Eu acho que quando eu olhei Estados Unidos, todo mundo conhece o que é os Estados Unidos. Eu vi no filme, eu ouço as músicas. Eu subestimei essa parte. Tudo me irritava no início. Tudo. Eu detestava tudo que eu via. Eu detestava a burocracia, a forma que a burocracia é feita. Eu detestava o sistema bancário. Quando eu vi que tinha que mandar um cheque para pagar alguma coisa, eu quase morri. Não vou lidar com cheque, não vou assinar cheque. Então, tudo me irritava no início. Eu subestimei mesmo a parte da adaptação cultural e da preparação emocional para entender que eu não vou me livrar dos cheques, não vou fazer o país se livrar dos cheques. Eu acho que foi a parte mais impactante. Eu acho que faltou, da minha parte mesmo, ser mais honesta comigo mesma e entender que eu precisava estar mais preparada para o diferente, para a cultura do outro. E quando você chegou aqui, no seu caso, eu me lembro que você comentou que você não tinha uma comunidade ainda. Você chegou muito sozinha. Aqui em Michigan, um frio, para quem não tem noção, é muito intenso. No inverno, a gente fica todo mundo isolado. Como é que foi essa questão da adaptação? Que muita gente também não leva em conta. E foi complicado porque foi de isolamento e de negação. Porque eu queria evitar encontrar comunidade porque eu queria integrar na cultura. Então eu fiquei numa coisa muito complexa entre a negação da cultura e querer integrar com a cultura. Só no momento que eu relaxei e falei, eu vou procurar meus sistemas de suporte, eu vou integrar com o brasileiro, que é isso que a gente faz, a gente se junta. Aí tudo ficou mais fácil. E eu acho que... Fiquei sozinha. Quando a Marra chegou aqui, aí também fez toda a diferença. E Porque faz toda a diferença, né? faz diferença ir sozinha. Alguém tinha perguntado aí, por exemplo, sobre a França, né? É muito diferente. As pessoas, não me lembro quem perguntou, mas perguntou assim, se a comunidade brasileira, ela ajuda. Depende do tipo de comunidade. Porque, por exemplo, quando eu tive a oportunidade de morar na França, o que eu vejo que
Paris, como uma cidade grande, tem muita gente que vai, e tem muita gente que vai se aventurar, que vai de uma maneira ilegal, que vai para passar por qualquer situação. E uma coisa que eu aprendi nessa experiência, né, de morar fora do país é muita gente no início fica desesperado, querendo se conectar de qualquer forma. E eu aprendi o seguinte: se conecte com quem você se conectaria se você tivesse no seu lugar de origem. Então, eu não vou desesperadamente fazer amizade com pessoas que eu não faria no meu lugar de origem, na minha cidade, na comunidade que eu estava inserida, que são pessoas que não têm, que não pensam da mesma forma que eu, que não que a gente tenha que ficar dentro de uma bolha, né? Mas a gente tem ali uma comunidade que pensa mais ou menos do mesmo jeito, que tem os mesmos valores. Oi? Que me acrescenta, né? Exatamente, que me acrescenta e que tem os valores parecidos. Então, por exemplo, lá na França, eu escolhia de dedo minhas amizades. Aqui, o chefe está dizendo, tem um monte de bolacha quebrada em qualquer lugar, de todas as nacionalidades. É verdade, a gente está falando de brasileiros. Aqui em Michigan é um pouco diferente, porque as pessoas que vêm para cá, ninguém vem para Michigan para se aventurar, né? As pessoas que vieram para cá vieram são pessoas que têm um perfil parecido com o nosso, de família, né? Da busca que vieram para aqui. E a gente se identifica mais com essas pessoas. Quando a gente se identifica mais, é muito mais fácil da gente se conectar. E aí é muito mais fácil da gente se sentir em casa, né, Bela? Exatamente. E quando você está em casa, na sua cultura, na sua casa, onde você cresceu, onde você conhece todo mundo, eu acho que você sabe as pessoas que você se conecta ou não. E essa pergunta é a pergunta mais correta. Se eu tivesse em casa, eu seria amiga das pessoas, independente da nacionalidade. Eu seria amiga das pessoas? Chefe está falando. Os que são, vira família, né? Exatamente. E isso é uma coisa muito legal, gente, para quem nunca viveu a experiência. A intensidade das coisas é muito maior. Então, quando a gente tem por exemplo, do jeito que eu me conectei com Bela, por exemplo, a gente se conheceu de uma forma muito louca. Teve um terceiro elemento aí, que é Marra. A gente se conheceu de uma forma totalmente inusitada e a gente se conectou de uma forma que parece que eu conheço as meninas há muito tempo. E quando a gente realmente se identifica, que a gente enxerga no outro valores parecidos com os nossos, pessoas que realmente querem criar um laço afetivo, essas pessoas se tornam a nossa família, que são viram as nossas referências naquele lugar. Mas exatamente. Pois é, e isso é muito bacana. Da Silvia, assim, faz toda a diferença. Na minha opinião, faz toda a diferença encontrar a sua comunidade, o seu sistema de suporte, não importa, né, de quem estamos falando. Estamos falando que você se identificou com um grupo de brasileiros ou com um grupo de corrida? Que não tô colocando um título ali nesse grupo que você está se identificando, mas ajuda muito. Ajuda muito. É muito importante a gente encontrar realmente a nossa comunidade. Chefe é idiota, tá? Eu, por exemplo, parece que conheço o Dica há 22 anos. Cadê Marra aqui também para ficar fazendo gatice na live, né? Porque só tá faltando isso. Tá aí. Pois é, pois é. Então, assim, ó, gente, tem uma hora de live aqui, né? Eu acho que a gente cumpriu o nosso papel, que foi falar um pouco, Bela trazer a experiência dela de uma profissional que trabalha realmente com relocação, que entende do trabalho que ela faz, que tem especialidade nessa área, que é uma especialista na área, né? Marra está aqui falando mais de 7 anos nessa área. Como ela falou, ela já teve a oportunidade de relocar mais de 400 famílias. E é uma puta de uma experiência, uma puta de uma bagagem que ela dividiu aqui com a gente, fora a experiência profissional dela também, de ela ter sido relocada, né? Então, ela trouxe essa experiência dela. Eu acho que a gente cumpriu o nosso objetivo. Tem muita gente que está aqui o tempo inteiro na live e é muito bacana ver as pessoas interagindo, ver as pessoas interessadas. E eu queria dizer para vocês que Bela, apesar de ela dizer, eu não gosto muito de falar em público, não é muito a minha,
ela se expressa divinamente bem. Ela, querendo ou não, o Instagram dela tá aqui, viu, gente? O Instagram dela tá aqui, vai ficar aqui. Eu adoro bater papo individualmente. Pode chamar os nerds que tiverem curiosidade das pesquisas que eu citei, tudo, eu compartilho tudo, eu adoro. Então, assim, podem procurar a Bela para tirar dúvidas, né? Eu quero falar para vocês que a gente aqui no Proud of E40, eu tô fazendo algumas mudanças, a gente vai sentindo como é que as coisas vão andando, vai tendo um termômetro, e uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, que todas as terças-feiras à noite, agora as nossas lives de terça-feira, elas vão ficar muito focadas na área de carreira e empreendedorismo. Então, eu tenho o Shot das Meninas, que é um outro projeto dentro do Proud of E40. Eu vou falar para vocês, vou comunicar essa semana e na próxima semana todas as mudanças que a gente está fazendo. Mas, assim, foi muito bom, Bela, ter você aqui logo de cara nessa mudança que eu estou fazendo, te recebendo para a gente falar de um assunto que é um assunto de muita curiosidade para muitos brasileiros. E eu tenho muito a te agradecer. Muito obrigada por você ceder o seu tempo e ceder o conhecimento para dividir aqui com essas pessoas. Obrigada a você. Já fiquei sabendo que eu vou ser seguida agora por outras pessoas da área com muito mais experiência, então é uma honra abrir as portas do seu novo canal de terça-feira. Ah, que legal. E, gente, assim, eu quero agradecer muito a todos vocês que fizeram parte aqui da live e dizer que a gente faz isso aqui mesmo é para vocês. Eu estou sempre tentando trazer profissionais e pessoas que realmente façam a diferença na vida da gente. Então, eu aprendi muito, as pessoas estão aqui parabenizando muito. Que bom que vocês gostaram. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui. Muito obrigada por interagirem. Tem um monte de gente aqui dizendo que quer a parte 2, né? Que bom que vocês gostaram. Vão sugerindo, porque tudo que vocês forem sugerindo, a gente está trazendo. E uma ótima noite para vocês. Muito obrigada. Boa noite. Beijo.